A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Quero dizer que eu tô com muita saudade, nós estamos com muita saudade das aulas na escola dominical, nos cultos à noite, e tenho certeza que vocês também estão com saudade, não é verdade? Nós vamos dar início a mais um culto infantil. Quero que vocês parem tudo o que vocês estão fazendo agora, se concentrem somente na aula, não fiquem com a televisão ligada, a não ser que vocês estejam assistindo na televisão, na verdade. Se estiver no celular, não fique olhando outras coisas, prestem atenção agora no culto, que nós vamos agora cultuar ao Senhor juntos, tá bom? Vamos começar então com uma oração. Orar é falar com Deus. Então, quando a gente ora, nós estamos conversando com Deus. E o mais legal de tudo isso é que quando a gente ora, Deus ouve a nossa oração. Nós já aprendemos aqui que quando a gente ora, Deus se inclina para ouvir a nossa oração, não é isso? Então, Ele quer ouvir você falando com Ele. Então, vamos falar todo mundo junto. Peço para que vocês fechem os olhinhos para prestar bastante atenção na oração, tá bom? Fechem os olhos, agora todo mundo, e vamos fazer essa oração para iniciar o nosso culto. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigada por esse momento de culto. Viemos pedir a Ti para que o Senhor abençoe, para que o Senhor tire toda a distração, para que o Senhor abençoe os nossos lares, os nossos pais, para que abençoe todo mundo que está doente, abençoe e cura, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é Deus poderoso e também vem abençoar cada um de nós para que a gente preste bastante atenção nesse culto e guarde a Tua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Antes de a gente começar, eu quero cantar um hino com vocês, uma música bem legal, e vocês agora têm que prestar bastante atenção e fazer o gesto junto comigo, tá bom? Então é assim, ó, vocês se lembram dessa música. É assim: ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Vocês se lembram que vai aumentando o ritmo, né? Então vamos lá. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Mais rápido. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Mais rápido. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Fizeram? Cantaram? Vamos agora para a memorização do nosso versículo. O versículo de hoje está lá em 2 Timóteo, Bíblia, Palavra de Deus, livro 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda palavra é inspirada por Deus. Então, a palavra de Deus é inspirada por Deus e é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção e para a nossa instrução em justiça. Então, vamos lá. Vamos entender. O nosso Deus está falando para a gente aqui que a palavra do nosso Senhor, ela é inspirada por Ele. Quem inspirou homens para escrever a palavra de Deus foi Deus. Então, tudo que está aqui é de Deus e é feita, ela é escrita para que a gente aprenda, para que a gente saiba onde nós estamos errando, para nos instruir a amá-lo mais, a buscá-lo mais, a servi-lo mais. E nós descobrimos muitas coisas legais aqui na Bíblia. Então, fica esse versículo de hoje. Toda a escritura é inspirada por Deus, toda palavra é inspirada por Deus e é útil, é proveitosa para o nosso ensino. Vocês já pensaram em se tornar presidente do nosso país? Já pensou um dia você ser presidente? Que legal, né? Já pensou você se tornar rei de um lugar? Quantas responsabilidades! E se eu disser que você poderia ser rei ou presidente do país ainda criança? Você tem o quê? 5 anos, 6 anos, 7, 8, 11 anos e ser presidente do nosso país? Deve ser muito difícil, né? O que uma criança de 8 anos poderia fazer na presidência ou no reinado de um lugar, não é? Se eu disser para vocês que na Bíblia existe uma história de um menino que se tornou rei com apenas 8 anos de idade, vocês querem conhecer essa história? Eu vou contar para vocês.
Esse menino se chamava Josias. Tá vendo ele aqui? Josias tinha 8 anos quando começou a reinar em Jerusalém. Quantos anos ele tinha? 8 anos. Tudo começou assim. O pai dele, o nome dele era Amon, rei Amon, começou a reinar lá em Jerusalém quando o Josias tinha apenas 6 anos. Então, o Amon foi para o palácio, foi morar no palácio, e o Josias ficou maravilhado. Ele começou a morar no palácio, via aquele monte de gente entrando e saindo, aquela movimentação, o pai dele falando muito com as outras pessoas, e ele ficou maravilhado com aquilo. Ele tinha apenas 6 anos quando ele começou a morar no palácio. Mas o pai dele, o rei Amon, não era um homem que agradava a Deus. Infelizmente, era um homem muito mau. A Bíblia diz que era um homem mau e que desobedecia a Deus. Não obedecia às leis do Senhor. Ele não obedecia o que a palavra diz, né? Ele tinha se esquecido completamente de Deus. E esse rei mau governou Jerusalém por apenas 2 anos. Ele foi rei lá só 2 anos. Segundo a Bíblia, como ele era um rei muito mau, deveria ter muitos inimigos, ele foi morto, foi assassinado por pessoas do próprio palácio. Que triste, né? Isso porque ele não obedecia a Deus. Mas, com a morte de Amon, quem se tornaria rei no lugar de Amon? O seu filho que era o Josias. Mas eu pergunto, poderia o Josias, com apenas 8 anos de idade, ser rei? Sim, era o único descendente do trono, ele tinha que assumir. Só que o Josias, ele era muito inteligente, ele era sábio, ele amava Deus, ele já conhecia Deus. E ele sabia que precisava ouvir os mais velhos, precisava ouvir os conselheiros. Claro, com 8 anos não dava para fazer tudo sozinho. Então ele foi obediente, ele se tornou rei então com apenas 8 anos e foi obediente aos conselheiros. Tudo o que os conselheiros diziam para ele, ele fazia para governar bem a sua região ali onde ele morava, ali em Jerusalém, né? Só que diferentemente do pai dele e do avô, inclusive que também era um rei mau, ele tinha ouvido falar de Deus. As pessoas que estavam perto dele, naquele palácio, alguém, né, que estava perto dele começou a falar de Deus para ele. Cantava músicas para ele, falava dos feitos que Deus tinha feito para o povo de Israel. Começou a contar que o povo saiu do Egito de uma forma maravilhosa, que Deus havia aberto o Mar Vermelho para o povo passar, que quando chegaram em Canaã, o Senhor abriu o Rio Jordão. Eles ficaram sabendo de ele ficou sabendo, né, de todas as maravilhas que o Senhor Deus tinha feito para o povo de Israel. E começou a pensar, por que será que o meu pai era tão mau? Por que será que o meu pai não servia a esse Deus? Por que será que o povo de quem eu sou rei não serve a esse Deus? O povo lá de Josias, naquela época, estava servindo a outros deuses, seguindo o exemplo do seu avô, seguindo o exemplo do seu pai, o rei Amon. Ele começou a crescer, e sempre buscando a Deus e percebendo que o povo estava desagradando a Deus. Olha só, estava adorando outros deuses. Isso estava deixando ele muito preocupado. Nessa idade aqui, eu já estava com 16 anos mais ou menos, e muito preocupado, porque o povo estava distante de Deus e ele sabia que isso não era certo. Ele orava a Deus, ele falava com Deus e teve uma ideia. Chamou todos os seus servos, né, as pessoas que trabalhavam para ele, e falou o seguinte: olha, vamos mudar isso. Deus não está se agradando do nosso país, não está se agradando do povo, e esse povo é um povo escolhido para ser o povo de Deus. Nós precisamos parar de adorar outros deuses. Ele chamou todos os servos e destruiu todos os ídolos que tinha lá na cidade. Destruiu tudo. Começou a quebrar os ídolos e falar para as pessoas. Só que isso não estava adiantando muito. Ele percebeu que isso estava deixando as pessoas um pouco confusas. Ele sabia que eles estavam fazendo coisas erradas, mas ainda estavam confusas, porque, o avô de Josias, tudo bem, pode adorar outros deuses. Inclusive, o avô de Josias colocou ídolos dentro da casa de Deus. Eles esqueceram tanto a casa de Deus, a igreja, que colocaram ídolos lá dentro. Então, o avô dele adorava outros deuses. O pai dele adorava outros deuses. Agora chega o Josias,
e destrói tudo? Ninguém estava entendendo nada, porque as pessoas não estavam indo para a igreja, porque as pessoas tinham esquecido da palavra de Deus. Por isso que nós cantamos uma música agora que fala que ninguém deve se esquecer. Mesmo nesses dias que nós não estamos indo para a igreja, vocês não podem esquecer da palavra de Deus. Ela é quem nos ensina, ela é quem nos guia, ela é quem nos dá esse amparo. As pessoas estavam sem ouvir a palavra de Deus, então elas estavam confusas. Então vocês, graças a Deus, têm a oportunidade, mesmo longe da igreja, de estar ouvindo esse culto, de aprender na escola dominical, de praticar todos os dias o que diz a palavra de Deus, não é isso? Mas o povo estava confuso. Então Josias teve uma ideia. Ele pensou o seguinte, existe a casa de Deus aqui em Jerusalém, ela está cheia de ídolos, ela está maltratada, ela está precisando de uma reforma. Então vamos mandar uma comitiva, vamos ajuntar bastante dinheiro para poder reformar a casa do Senhor. Então ele ajuntou dinheiro, mandou o pessoal lá para a casa do Senhor e eles começaram a reformar a casa de Deus. Tiraram todos os ídolos, quebraram tudo, reformaram a casa de Deus. E enquanto eles estavam reformando, olha só, eles estavam aqui reformando a casa de Deus. Um homem chamado Ilquias, olha aqui, o Ilquias, achou um rolo. Ele achou um rolo e falou assim, olha, esse rolo só pode ser a palavra de Deus. O que está aqui deve ser muito precioso. É a palavra de Deus, nós precisamos levar para quem? Para o rei Josias. Então ele chamou um homem, aqui o Safã, falou, Safã, vamos levar isso para o rei Josias. O Safã ficou muito, muito feliz, ele também adorava a Deus, ele também servia a Deus, ele estava muito feliz de poder trabalhar lá no templo, e ele foi correndo falar com o rei Josias. Chegando lá no rei Josias, ele falou, Senhor, rei, vossa excelência, eu achei algo muito precioso. Eu estava lá com todo mundo reformando o templo, estamos reformando as colunas, arrumando as portas, quando nos deparamos com esse rolo. Esse rolo é a palavra de Deus. O rei Josias nunca tinha visto a palavra de Deus assim em rolo, então rapidamente ele abriu. Olha, é a palavra de Deus. Ele abriu e pediu para o próprio Safã ler para ele o que estava escrito na palavra de Deus. Vamos ler o que estava escrito na palavra de Deus? Eu vou ler para vocês. Santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, ou seja, não fará ídolos diante de mim. Não os adorarás, nem lhes prestará culto. Somente o Senhor merece culto, não outras imagens. Não imagens de escultura, não é? O Senhor vos espalhará entre os povos e restareis pouco em números entre gentes, onde o Senhor Deus vos conduzirá. Deuteronômio 4:27. Quando o rei abriu, e deu para o Safã ler isso, ele ficou muito angustiado. Primeiro porque a palavra de Deus diz que eles deveriam ser santos. O que é ser santo? É ser separado do pecado, é não praticar o pecado. Vocês sabem o que é pecado? Pecado é tudo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz, que não agrada a Deus. Então ele ficou, nossa, nós estamos pecando, nós não estamos sendo santos. E isso afasta a gente de Deus. Quando estamos fazendo coisas erradas, Deus não pode estar perto de nós, ele se afasta de nós. E aí outra coisa que diz, vocês devem ser santos porque eu sou santo, e não deverá ser outros deuses, porque eu sou o único Senhor. E aí ele falou, mas todo mundo aqui tem feito coisas erradas adorando outros deuses, inclusive os meus pais, meu pai, meu avô. E aí ele lê no finalzinho assim, eu, Senhor, vos espalharei entre todos os povos, vocês nem vão parecer que estão entre vocês. Entre todo mundo do povo, vai se espalhar. Era um castigo que estava na palavra de Deus se eles fizessem o que eles estavam fazendo, que era adorar outros deuses. Então ele ficou muito angustiado, ficou desesperado. Ele falou, olha, eu acho que nós precisamos fazer alguma coisa mais séria. Além de destruir os ídolos, além de ir lá arrumar a casa de Deus, que é muito importante, nós precisamos pegar esse rolo aqui e ler para todo o povo de Israel.
Então vamos fazer o seguinte, nós vamos lá chamar todo o povo, convocar um dia especial, chamar todo o povo para vir aqui à frente do palácio e eu vou ler para todo mundo ouvir em voz alta, para que todo mundo ouça, e a palavra de Deus, que é inspirada, que é santa, que é pura, que é verdadeira, vai fazer com que eles entendam que eles estão errados e vão se arrepender e vão passar a buscar a Deus. Então foi isso que ele fez. Ele chamou todo o povo lá, num dia específico, na frente do palácio, e começou a ler. Ele começou a ler, olha, nosso Deus é santo, e Ele exige que nós sejamos santos também. Nós precisamos ser santos, separados do pecado. A Bíblia diz também aqui, ó, que vocês precisam se separar de outros deuses, que não devem adorar outros deuses, que devem adorar somente a Deus. Se vocês tiverem algum ídolo, alguma coisa na casa de vocês que não agradem a Deus, joguem fora. E outra coisa, nós vamos terminar de restaurar a casa do Senhor e nós vamos continuar fazendo cultos lá. O povo de Deus se arrependeu. Ele ouviu a palavra, viram que estavam errados, começaram a entender que eles deveriam ser santos, que não deveriam adorar outros deuses, que deveriam ter a casa de Deus limpa, arrumada para continuar os sacrifícios que eles faziam lá no Antigo Testamento, né? A palavra de Deus fez efeito. A palavra de Deus é a única que pode nos ensinar, nos mostrar onde estamos errados, para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Então, eles ouviram, se arrependeram, e Josias ainda fez o seguinte, falou assim, olha galera, vocês precisam prometer que não vão mais ter outros deuses e que vão honrar, amar e buscar somente ao nosso Deus. Todos prometeram, todos se arrependeram, e aí, para concluir, para ficar assim ainda mais emocionante a história de Josias, ele lembrou que eles precisavam celebrar a Páscoa. A Páscoa, vocês aprenderam em umas 2 lições atrás o que era a Páscoa, como eles celebravam, como que aconteceu a primeira Páscoa, você deve se lembrar, né? Se não se lembram, olhem aí as últimas aulas. E aí ele falou assim, olha, faz tempo que o povo não celebra a Páscoa, vamos celebrar a Páscoa. Então ele pediu para o povo para que no dia certo da Páscoa todo mundo se reunisse conforme estava lá escrito na Bíblia, e ele juntou muitos animais para que se fizesse sacrifício naquele dia da Páscoa. E aquele dia, gente, foi um dia tão memorável, foi um dia tão grandioso, que a Bíblia diz que não houve Páscoa igual a que Josias comemorou junto com o povo na época do seu reinado. Então Josias, ele fez isso porque ele buscou em Deus e não se esqueceu do que a palavra de Deus dizia. E ainda melhor de tudo isso foi que ele não só buscou a Deus, serviu a Deus, foi diferente da sua família, ele também fez com que o povo entendesse o que estava errado, mas ele não obrigou o povo a fazer isso. Ele convenceu através da palavra. Então, crianças, vocês estão em casa, a tia Bruna está em casa, está todo mundo em casa, mas nós temos um tesouro precioso, um tesouro que nos ensina, que nos mostra onde nós estamos errados, que nos faz amar mais a Deus, que faz aumentar a nossa fé. Esses dias têm sido muito difíceis, não é verdade? A gente tem visto muitas coisas ruins, essa doença se alastrando pelo país e pelo mundo, mas a Bíblia faz a gente aumentar a nossa fé, sabia? Conforme a gente vai lendo a Bíblia, nós vemos que Jesus faz milagres, que o nosso Senhor Jesus cura, que o nosso Senhor quer que a gente se aproxime mais dele para que a gente fique obediente, para que a gente faça a vontade dos nossos pais. E aí a gente aumenta a nossa fé. Então, esse tesouro que você tem na sua casa é muito importante. É melhor do que qualquer outra coisa. Então, aproveite esse tesouro que você tem na sua casa, leia e lembre-se de que esse tesouro, a Bíblia, é o único que pode te fazer chegar ao céu, certo?
Então, para terminar, eu gostaria de cantar mais uma música com vocês. Essa música diz assim, ó. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Então, se você quiser crescer como Josias, que foi um homem diferente, que ficou registrado na Bíblia, tudo que ele fez de bom, de certo, leia a Bíblia, faça oração e você vai ser uma pessoa diferente, vai ter mais fé, vai crer mais em Deus, vai parar de olhar tanto para as coisas que estão acontecendo e confiar mais no Senhor, que pode guardar você, a sua família e fazer com que tudo isso volte ao normal novamente, né? Então, nós nos vemos nos próximos cultos, continuem acompanhando a escola dominical, os cultos à noite. E vamos fazer uma oração para a gente terminar então, não é? Vamos lá. Fechem seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada por estarmos aqui mais uma vez. Muito obrigada por esse culto. Continua abençoando cada um de nós, que consigamos perceber que a Tua palavra é o nosso tesouro, que nós devemos guardá-la nos nossos corações para que a gente te agrade em tudo que a gente fizer. Continua abençoando-nos, em nome de Jesus. Amém.